Alguns dizem, as pessoas não querem Jesus. Eu acho que as pessoas podem querer Jesus, elas podem não querer o seu Jesus, aquilo que você representa, né? Porque a Bíblia, ela tem muita palavra sobre sinceridade. E quando as pessoas observam que não há sinceridade no nosso meio, não há sinceridade, há idolatria, né? Pessoas idolatram pastores, há pessoas que financiam o charlatanismo. As pessoas inteligentes vão observar isso e vão dizer: eu não quero esse Jesus. Essa imagem do Jesus pintado pela igreja evangélica, ela sai pior do que a imagem pintada por um artista, né? Que ainda assim é uma imagem que, quando a gente pensa em Jesus, a gente lembra daquela imagem. Vai que Deus colocou na mente do artista essa inspiração para que realmente fizesse uma figura que fosse realmente o Jesus que a gente imagina hoje. Então as pessoas elas não querem esse Jesus que você representa, mas o Jesus sincero elas querem. O dia que a igreja começar a ser sincera quanto às suas questões, né? Porque tem gente que uma coisa que eu vou dizer aqui, gente, nenhuma palavra sua vai modificar quem você é em relação à sensualidade dos seus pensamentos. No oculto, você sabe bem quem você é. No oculto, Deus conhece você. Ele sabe os seus desejos mais profundos. E no oculto, você sabe que você é pecador, fraco e frágil. Algumas pessoas, tipo assim, estão bem casadas, têm a sua mulher, mas acham mais atrativo, mais atraente as outras mulheres. Quando você percebe que o amor é diferente da atração, né? Porque o amor é aquele sentimento que te mantém fixado a essa pessoa aqui, que pode não ser bonita quanto as que você vê, não pode não ter todos os atributos daquelas que você vê aí fora. Só que quando você estiver doente, numa cama, e que a relação sexual ou o desejo não importar, aquelas pessoas lá não vão cuidar de você. Quem vai cuidar de você é aquela que você ama e aquela que te ama. Então o amor é diferente. É essa sinceridade que a gente precisa encontrar na igreja. Pessoas que falem sinceramente essas questões. Porque a igreja hoje, ela está brigando contra o mundo. Ela está fazendo algo que nenhum seguidor de Cristo fez no Novo Testamento. Você não vê ninguém discutindo homossexualidade, né? Apesar que em Israel não havia homossexual, se houvesse, havia oculto, né? Não existe, e Paulo prega em outros lugares, e a única observação que ele faz é aos romanos, tá? E aquela observação é do princípio daquele homem inspirado pelo Espírito Santo, daquilo que ele vê. Deus os entregou às paixões infames para se corromperem, por negarem a verdade. Ou seja, existem povos que realmente, mesmo que a verdade seja aplicada, elas escolhem acreditar nos deuses dela. E Deus respeita isso. Então Deus também os abandona. Mas em todo momento, tipo, chegou um momento em que aquela palavra poderia ter entrado no coração da pessoa e aquela pessoa desprezou. E Deus conhece, Deus por respeitar as pessoas, ele conhece que aquele desprezo vai permanecer. Porque Deus não entra no coração das pessoas destruindo, não. Ele não entra modificando por vontade própria, né? Existe duas vontades ali. Existe a verdade, a vontade do ser humano de conhecer a Deus, conhecer as verdades sobre Deus, e existe a limitação que tem esse ser humano em relação a Deus. Ou seja, as limitações são o que está impedindo dessa pessoa seguir a Deus. Aí Deus vem, tira ela do império das trevas, tira ela das mãos do valente, como Jesus fala, porque Jesus está falando de coisas espirituais que o mundo não pode aceitar, porque o mundo vive pela lógica e pela razão. E ali ele dá uma oportunidade das pessoas se tornarem filhos de Deus. Ele dá o ajudador, o Espírito Santo. E isso, quem tem esse conhecimento, ele está muitos passos à frente de um ser humano que despreza esse conhecimento ou que não tem intenção de aprender, não tem interesse. Porque na vida, gente, tudo que você aprende te deixa um passo à frente.
Você aprendeu a consertar computador, você vai ganhar dinheiro naquela área. Você aprendeu a fazer uma coisa aqui, você vai ganhar dinheiro naquilo. Então a sabedoria te deixa um passo à frente. Na vida espiritual, a sabedoria espiritual te deixa vários passos na frente. Você pode não entender isso agora que eu estou dizendo, mas ela te deixa vários passos na frente. Até a tua conexão com Deus quando você se encontra perdido, triste, sem esperança, e nenhum psicólogo consegue. Você vê quantas pessoas procuram a psicologia, e não estou desprezando a psicologia, porque tem áreas que só o psicólogo mesmo para resolver. Mas quando a pessoa se encontra desesperadamente perdida e às vezes não tem solução, ela lembra de Deus. E quando ela lembra de Deus, que ela vem buscar Deus, ela encontra o quê? Ela encontra uma igreja falida, que preconceituosa, uma igreja que só pensa em dinheiro. Você chega na igreja hoje, quem pode dar 1.000? É um escândalo tão terrível. É como se a pessoa procurasse um carinho, um cachorro procurasse um carinho e levasse uma paulada. É mais ou menos isso. Porque é um baque tão grande. Imagina a pessoa no fundo do poço, quando ela chega na igreja, aquele que puder dar 1.000. Ou seja, que Deus é esse que para eu chegar até ele, olha a limitação que vocês colocam na mente das pessoas. Para eu chegar até ele eu tenho que ter dinheiro, é um Deus que me despreza. Diferente daquele Jesus que quando o cego clama ele passa direto, mas ele não passa direto porque ele queria desprezar o cego, não. Ele queria mostrar para os seus discípulos que ele não despreza ninguém. Que aquele cego veio clamando por fé e ele tinha que ser respondido. Que a fé é sempre respondida a quem atende aos requisitos da fé. E aquele cego clamava mais alto e quando mandava ele calar a boca. É o que o mundo faz quando você vai à igreja. Você está triste, o mundo manda você calar a boca. Como? Cala sua boca em relação a Deus, porque Deus, para você chegar até ele, tem que ter dinheiro. É essa mentalidade que estão pregando aí. É isso, essa falta de sinceridade é o que nos faz com que na internet muita gente ganhe muito dinheiro com isso, né? Porque nós viramos apetrechos de Facebook, de TikTok, ou seja, é muito legal falar do crente. Vai falar das religiões de matriz africana para você ver quantos processos você leva nas costas. Mas para falar do crente, todo mundo fala. Muitos falam com razão, outros falam assim, em algumas coisas não tem razão. Falam até com preconceito. E se isso daí piorar, daqui a pouco nós vamos ser machucados nas ruas por conta da nossa fé. Porque se isso continuar acontecendo, a igreja não se preocupar com essas ações, né? Porque na visão do mundo, o cristão é aquele fanático, aquele que quebra objetos religiosos, aquele que odeia o cara de outra religião, ele não suporta o cara de religião de matriz africana, ele é preconceituoso quanto à questão da sexualidade das pessoas, ele discute coisas que não foi chamado para isso, que a nossa luta não é contra o sangue e nossa carne, não é contra o sangue nem a carne, e sim contra principados e potestades. Onde que habitam esses principados e potestades? Eles habitam tentando fazer com que a palavra de Deus não prossiga, simplesmente. Então, quando você lembrar de Deus, você sabe que Deus conhece o seu interior. Ele sabe a sua fraqueza, ele sabe como você pensa. Não adianta você tentar fingir santidade, não adianta nada. O único poder que tem de santificar o homem é o de Deus. O monge não consegue se isolando, alguns conseguem se conter, mas assim, exercitando durante a vida toda, mas o único que consegue transformar o ser humano é Deus. Mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, se ele se afastando e se afastando, se afastando, ele cai de novo. É uma vida espiritual que precisa estar constantemente sendo regada, tendo crescimento. É uma vida que tem que estar constantemente recebendo dedicação, estando em dedicação a Deus. Ela não pode simplesmente, hoje eu não quero mais saber de Deus, de igreja, de nada. E aí você segue teu caminho e você vai vendo que você vai sendo como uma folha seca, que com o tempo vai cada vez definhando mais, até o ponto de um mal já estar queimando você, né? O seu próprio corpo já começa a arder em sensualidade e você se perde. Por quê? Jesus falou: todo ramo que estando em mim, que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. E o que não tiver, eu arranco.
vai ser queimado. Fora de Cristo não há seiva, não há nutriente, não há vida. As suas raízes não estão na fonte da água da vida. Ele sempre se colocou como uma rocha, que se você construir a casa sobre a rocha, a tempestade vem e não cai. Ou seja, a sua fé é superficial, as coisas que você acredita, as coisas que você aprende na igreja, ela é tão superficial que as tempestades, o que pode ser as tempestades? O contraditório pode ser uma tempestade. O contraditório que vem contra o conhecimento. E aí você fica batendo boca com pessoas que nunca vão entender o que você entende sobre Bíblia. Por quê? Porque elas precisam passar por uma iluminação de Deus. Jesus disse: aquele que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, pois está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então esse ensinamento vem de Deus. Ele entra em esferas de questões sobrenaturais. Um médico não vai aceitar o que está escrito em Lucas 13:10, 13:16. Uma mulher possessa por um espírito de enfermidade há 18 anos. E Jesus fala: não convia soltar dessa prisão essa filha de Abraão a quem Satanás há 18 anos mantinha presa? Um médico vai aceitar uma doença espiritual, uma mulher encurvada por problemas espirituais? Lucas, sendo um médico, aceita. Por quê? Porque é um médico cristão, um médico que realmente acredita na Bíblia. Esses dias estavam pregando, não, que a história de Jonas pode ser superficial. Eu não acredito que Deus precise de histórias superficiais para provar algo, para poder ensinar algo. Eu acredito que realmente ele foi engolido por um peixe grande, que não pode de repente ser uma baleia, mas foi um peixe grande, e já existem relatos de pessoas que sim, aconteceu esse tipo de coisa. Relatos, tá? Mas não tem comprovações. Mas Jesus cita isso. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, Jesus tipo confirma aquela história. Por que para o homem aceitar isso é tão terrível? Agora, se engoliu ou se não engoliu, não importa. Eu acredito que a Bíblia não precisaria mentir nesses requisitos. Agora, quem estava lá para dizer isso? A não ser o próprio Jonas, para relatar a situação, ou, ou algumas pessoas que podem ter visto ele sendo cuspido, né? De qualquer forma, a história é mais importante do que ser engolido pelo peixe, sim. Mas eu não creio que Deus precise mentir ou usar de alguma artimanha para ensinar alguma coisa, porque todas as parábolas de Cristo sempre tinham um fundamento, sabe? Ele poderia falar de uma história de alguém que já realmente. Nessas parábolas já são questões ditas como parábolas. Ou seja, eu posso usar um raciocínio, uma história que eu posso até criar na minha mente, isso é uma parábola, para ensinar algo. Eu posso usar isso, mas sempre foi expressado como parábola. Ou seja, eu estou dizendo para vocês, aprendei a parábola da figueira. Ou seja, Jesus pode estar usando um fato verdadeiro, né? Um fato genérico, como alguém zoou aí, né? Um fato verdadeiro ou pode ser um fato observado sobre a natureza, um fato que não existe, ou só existe na mente humana, mas é uma parábola. Então, gente, a falta de sinceridade da igreja, hoje em dia mesmo, parar com esse negócio de ficar debatendo sexualidade das pessoas. Vocês precisam entender que os relatos bíblicos são para conhecimento nosso. Se não tivessem essas coisas na Bíblia, muitos cristãos seriam levados a praticar essas coisas. Então são para ensino nosso. A Bíblia fala: nós temos direito de julgar os de dentro e de fora. Deus julgará. Olha a diferença dos de fora para os de dentro. Por quê? Porque os atributos dos de dentro são diferentes. Tem o Espírito Santo. O cara que pastor andando na homossexualidade dentro da nossa igreja, não tem como, não pode. Mas aí fora, fizeram a igreja de homossexuais, isso é problema deles. Não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando de igreja que é reconhecida entre todos aqui. Eu não tenho que ficar discutindo se eu acho certo ou errado, não me importa. O que importa é pregar a palavra, porque é disso que o Satanás tem medo, é disso que o mal tem medo. Dessas palavras de Deus que não voltam vazias serem encontradas pelo coração, quebrantar os corações de pedra, é disso que ele tem medo. Só que a igreja parece que enjoou das pregações comuns e simples. Elas agora estão acima do mestre, elas querem ir para o sobrenatural. Eu vejo, cara, é legal você falar de teologia. Algumas pessoas até vêm ao conhecimento de Cristo
por ver tanto conhecimento sendo expressado. Mas isso muitas vezes não converte muita gente. A pessoa só fica admirada. Mas eu não estou me importando com isso. Por quê? Porque quem não vem para ficar com Cristo só tem a perder. Só tem a perder. Então nós estamos oferecendo um conhecimento sobrenatural de coisas que podem mudar a sua vida. Imagina você estar com o seu filho numa situação de doença e tal, você não tem mais resposta. E quem você vai buscar a resposta? A última resposta, que deveria ser a primeira, é Deus. Quando o filho entra num hospital, o pai já tem que estar em conexão com Deus para que tenha médicos de responsabilidade, tenha médicos com amor à profissão, tenha enfermeiros responsáveis, porque o mal, ele se nutre disso, da sua irresponsabilidade. O cara vai trabalhar, ele tem que observar as coisas, não, ele faz de qualquer jeito. Esses dias eu vi um vídeo que uma pessoa varrendo, né? Varrendo uma área que deveria estar separada, desligada, tudo desligado. E não tinha ninguém tomando conta ali, ou seja, não tinha um agente de segurança, um bombeiro civil, um técnico de segurança do trabalho, e tá ali o pessoal fazendo serviço. E uma doida, do nada, uma funcionária, talvez foi mexer alguma coisa, achou que estava ligado, apertou um botão, ligou o aparelho e o aparelho puxou o cara. E as pessoas ficaram desesperadas na fábrica. Todo mundo ia olhar e deve ter tido uma imagem terrível de um corpo todo esmagado dentro daquele equipamento, né? Então o diabo se nutre dessas irresponsabilidades. O cara que bebe pega no volante. Essas irresponsabilidades. Porque, tipo assim, você tá bêbado. Você não sabe se o mal pode possuir teu corpo e fazer você jogar o carro numa mureta ou de desmaiar, porque o que a gente tem de casos de convulsões, de possessões na Bíblia, se você dá brecha, pode ser que o mal tome conta da sua vida. Imagina, já ouvi situações de pessoas botar roupa de diabo para ir no carnaval e depois ficarem querendo ser possuídas. Pessoas que relatam que estavam sendo possuídas, literalmente não tiveram que tirar a roupa. Você pode ter vivenciado isso aí no teu bairro, tá? Isso pode ter acontecido no teu bairro e são relatos, tá? Não são coisas que eu não vi, mas que pessoas disseram. Mas que pode acontecer. Você numa exaltação ao mal, o mal é, você está me exaltando? Então vamos lá, vou entrar para dentro de você, vamos ver se você quer. É assim, irmão. Essas bobeiras, essas brincadeiras de compasso, essas coisas, são provocações. Para que eu quero entrar em contato com um ser que eu não conheço? Sabe? Eu sei que é o mal, mas muitas pessoas acreditam que são espíritos bonzinhos. A Bíblia fecha logo a questão. Não existe conexão entre quem morreu com a gente aqui. Se não existe essa conexão, porque traria muita confusão e problemas espirituais. Mas se a gente não tem isso, imagina, a igreja já está toda bagunçada. Se imagina se a gente tivesse essas questões. Se a Bíblia não falasse sobre isso. A gente estaria totalmente louco, malucado aí, doido. Não sei nem se existe essa palavra. Então, a gente não saberia lidar com essa situação. Como Paulo viu, descobre uma mulher que adivinhava as coisas, de fato, e era um demônio que estava nela, que ele expulsou, ela parou de adivinhar. E os caras que ganhavam dinheiro, que faziam níveis de prata, porque aquela mulher era profetisa do templo de Diana, os caras se apoiavam naquelas profecias dela para trazer lucro para eles. Eles viram que não tinham mais esperança de lucro, espancaram Paulo. Ou seja, o evangelho pode trazer problema para sua vida. Então, quem quer vir com Cristo, saiba que vai ter dificuldade, vai ter situações que vai ficar difícil. Então, Paulo adivinhou, expulsou o demônio daquela mulher, parou de adivinhar aquela mulher foi liberta também. Porque a partir daquele momento ela não serviria mais para nada. Possivelmente, se aquela mulher quisesse sair de perto daqueles caras ou quisesse viver uma vida, ter um marido, ter uma família, possivelmente aqueles caras não iam deixar, porque ela era a galinha dos ovos de ouro deles. Ela estava escravizada pelo dom dela. Porque a história da Bíblia, ela conta só uma parte superficial, tá? Como aquele homem há 38 anos enfermo lá no tanque, esperando as águas se moverem. Jesus se encontra ele no templo depois, ó, você já está todo limpo. Não peque mais para que não suceda coisa pior. A gente pode deduzir que aquele homem, os pecados daquele homem levaram aquele homem a ficar totalmente inútil lá no posto, 38 anos enfermo. E Jesus só foi lá para curar ele. Jesus não queria ser conhecido como curandeiro. Então essas ofertas de cura,
Olha, quando Deus tem que fazer, ele faz em várias igrejas, não faz em uma só. Como quem diz assim, vem pra cá, Brasil, ou seja, a minha é melhor, não existe isso. Só há uma só fé e um só Espírito. E a Bíblia fala, falais todas as mesmas coisas. Por quê? Porque não há diferença entre uma igreja e outra. Há uma semelhança no ensinamento. Uma só fé, um só Espírito, um só Jesus.